vamos continuar então a nossa aula sobre banco de dados. Lembrando que isso é um resumo da nossa aula síncrona, tá? Para que nós possamos atingir o maior número de pessoas que às vezes não podem estar presentes no na nossa reunião. Tá? Então, às vezes ela está com o celular ruim, está sem luz, tá com a conexão não está boa, não consegue participar, então a gente deixa aqui para que todo mundo possa ver. Tá? Lembrando que a nossa reunião emergencial, ok? Muito bom. Então, continuando a falar dos bancos de dados, nós temos uma série de explicações genéricas para o que vem a ser um banco de dados, né? Vou pegar essa primeira aqui, ó. Banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si. Muito bom. Só que isso não diz muito também, né? Isso não acaba sendo genérico demais, né? Muito bem, outros dizem que um banco de dados é uma coleção de dados operacionais armazenados sendo usados pelo sistema de aplicação de uma determinada organização. Então já coloca o nome organização junto. Outro, um banco de dados é uma coleção de dados relacionais. Isso é bom, porque a partir disso você começa a ter uma ideia de que os dados estão relacionados. O banco de dados é um conjunto de dados armazenados cujo conteúdo informativo representa a cada instante o estado atual de uma determinada aplicação. Então já adiciona a ideia de que existem aplicações que se referem a bancos de dados relacionados. Quando a gente, colocando dessa forma, nós podemos ver que isso é uma definição antiga, né? Quer dizer, lá nos começos, né? Nos primórdios. Então, hoje, a gente pode entender um banco de dados como um sistema de relação de informações que as empresas utilizam para organizar as suas operações. Então, isso quer dizer que toda empresa, toda organização tem um banco de dados para organizar o seu fluxo informacional, né? Por isso que é tão importante. Quer dizer, vocês querem emprego para o resto da vida, entendam de banco de dados, porque toda empresa, organização, seja estatal, seja privado, todo mundo usa um banco de dados. Tá? Quando nós falamos de banco de dados dessa forma, nós destacamos, então, os sistemas de gerência de banco de dados. O que é isso? Então, é um sistema que cumpre as obrigações de um banco de dados. Tá? Quer dizer, que especifica os dados a serem armazenados no banco de dados, que descreve essas informações e que nesse processo você gerencia esse banco de dados. Então, sistemas de gerência de banco de dados, SGBD, que nos interessa particularmente, tá? Nos ajuda a manipular um banco de dados. Então, são sistemas que normalmente estão num servidor, numa máquina central na empresa, que ajuda a gente a gerir os processos de um banco de dados. Tá bom? Então, quando nós falarmos então em banco de dados, nós vamos associar essa palavra SGBD a ele. Tá bom? Então, qual é a cara geral de um banco de dados? Tá aqui. Então, quer dizer, tem várias instâncias da empresa, tem usuário, tem internet, tem programas, aplicações que vão se conectar ao banco de dados e que o SGBD vai gerir essas transações. Então, tá lá o banco de dados, e em volta dele você tem aplicações da internet, você tem usuários nos seus programas, você tem administradores, tá? Ou seja, o sistema de gestão de banco de dados, ele é o coração da empresa. Está todo mundo se referindo a ele, tá? Por isso que vocês já devem ter escutado falar, o sistema caiu, acabou, né? Então, quer dizer, se o SGBD parar, a empresa inteira para. Por quê? Porque está todo mundo se referindo
ao sistema de gestão de banco de dados em uma empresa. Então, quando para isso, é uma tragédia. Imagina um banco sem o sistema de banco de dados dele. Acabou a transação, você não pode mais ver seu saldo, você não pode mais ver, né? O que acontece quando você está no call center e a moça fala para você, o sistema caiu? É isso aí, o sistema lá caiu o banco de dados e acabou o sistema, tá? Então, eu estou dizendo isso para vocês terem noção de quanto é importante um banco de dados, ok? E principalmente o sistema de gestão de banco de dados, né, que é a forma que a gente está se referindo ao banco de dados. Então, por que é importante? Então, o sistema de banco de dados ele proporciona à empresa o controle centralizado de seus dados operacionais. Então, tal situação contrasta nitidamente com o que podemos encontrar em uma empresa que não utiliza o SGB, que são poucas hoje. Não dá para sobreviver sem um banco de dados. Bom, por isso essa importância toda, pessoal. Por isso que é tão importante vocês entenderem o que está acontecendo no banco de dados. Tá bom? Quando nós falamos, então, que o banco de dados ele centraliza, né, não quer dizer que só existem bancos de dados centralizados. Então, ó, essa aqui é a primeira forma, é quando você centraliza os processos sem formalização. Essa aqui embaixo, que é a característica da empresa moderna, toda empresa hoje é assim, ela tem um processo formal, burocrático de gestão de dados. Quer dizer, o banco de dados ele precisa dar uma forma, ele precisa explicar como é que os dados funcionam. E é isso que a gente vai estar de olho, tá? Porque ela vai centralizar, quer dizer, ninguém pode fazer o que quer. Você não pode fazer num sistema centralizado, você não pode fazer o que der na sua telha. Você tem processos formais de representação da informação e gestão dos seus fluxos. Isso o banco de dados ajuda você a fazer. Nota que esse não é um sistema descentralizado. Exemplo de sistema descentralizado, internet. Então a internet ela não tem esse controle central da informação. Isso tem vantagens e desvantagens. Nesse curso nós vamos nos concentrar nesse sistema formal de um banco de dados centralizado, por enquanto. Num futuro curso, né, que eu estou preparando com muito carinho para vocês, nós vamos ver como analisar bancos de dados não centralizados, multicentralizados, como a internet, tá? Que exige uma abordagem completamente diferente. Tá? A coisa não é a mesma, não é do mesmo jeito que se trata. Primeiro que aqui são dados estruturados e aqui são dados ou semi-estruturados ou não estruturados. Mas tudo bem, isso a gente vai ver, vai ficar mais claro conforme o tempo passa, tá bom? Conforme a gente faça os exercícios, principalmente. Então, uma característica do controle centralizado da informação, e aqui eu posso colocar assim, vantagens e desvantagens, porque nada é sempre bom ou nada é sempre ruim, né? Então, aqui a gente pode ver, eu vou comparar aqui, por exemplo, uma característica do banco de dados centralizado, que é reduzir a redundância. Quer dizer, eu tenho uma informação só localizada em um local. Diferente, por exemplo, da internet, que eu posso ter várias versões de documentos conflitantes, diferentes entre si, e que podem gerar inconsistência, ou seja, uma centralização evita inconsistência. Na biblioteca, você localiza, por exemplo, tem esse livro, tem esse exemplar, esse. Por quê? Porque você tem um controle centralizado. Na internet, você tem que fazer um buscador para fazer isso, mas não necessariamente você vai evitar isso. Ok? Então, você compartilha o banco de dados porque está todo mundo centralizado do mesmo jeito, com a mesma ordem, quase como todo mundo está dentro dessa ordem, então facilita o compartilhamento, a padronização, restrições de segurança. Um banco de dados, então, ele centraliza o controle, então ele é capaz de dizer, você pode e você não pode ver essa informação. Nota que isso quer dizer que você pode censurar ou não a informação. Um banco descentralizado, não centralizado, assêntrico, como a internet, já é mais difícil censurar. Por quê?
Porque quando você tem um banco descentralizado, você fala assim, ó, você não pode, acabou, você tem um controle central. Na internet você fala, ó, esse vídeo não pode ver porque a Globo não quer, porque o STF não quer, porque a justiça não quer, mas ele é escamoteado, ele aparece em outros lugares também que não tem um controle centralizado para censurá-lo. Isso é muito sério, isso está no centro das questões de hoje, pessoal. Então a gente tem que estar com muita atenção para isso aí. Muito bem. Então é mais fácil manter a integridade desse tipo de banco. Nós podemos equilibrar necessidades conflitantes porque você tem um controle centralizado. Então, pessoal, isso é um prato cheio para a discussão na ciência da informação. A questão de centralização do controle e a questão de descentralização ou acentralização ou multicentramento de um banco de dados. Tá? E isso vai cair na questão da independência dos dados. Tá bom? É por isso que é importante, é por isso que isso é um segmento de estudo, é por isso que isso cada vez mais tem impacto na nossa sociedade e o profissional da informação tem que estar de olho nisso para poder entender o que está em jogo e quais são os conceitos fundamentais para discutir essas questões. Tá bom? Muito bem. Quando nós falamos de banco de dados, nós temos que pensar principalmente em modelos de dados, ou seja, como nós vamos representar a informação, como nós vamos implementar essa informação e como nós vamos codificar essa informação. Tá? Que pode ser resumido aqui no modelo conceitual, o modelo de implementação e o modelo físico do banco de dados. Tá? Em nosso exercício, nós vamos fazer uma versão simplificada, mais prática dos três. Então, vai destacar principalmente o modelo conceitual, que é o modelo de representação desses bancos de dados. Tá? Então, como nós vamos representar, abstrair uma situação, um contexto de banco de dados, é incrivelmente importante para a ciência da informação. Tá? Então nós vamos estar, eu particularmente eu quero que você entenda muito bem essa forma de representar um banco de dados, principalmente através do modelo ER, que vai se transformar num diagrama, né, de entidade e relacionamento depois, e depois em modelos de tabelas implementadas no banco de dados. Nós vamos ver isso, então isso vai ser posto na prática a partir de agora. Bom, e é isso que é importante, porque isso, assim, eu vou ver se você está entendendo ou não. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar no modelo conceitual, tá? É como as coisas se representam e relacionam, como nós vamos representar logicamente essa modelagem e depois como nós vamos implementar essa representação, ok? Então, isso nós vamos fazer praticamente em nossos exercícios, é por isso que é legal, tá? Porque nós vamos passar por essas etapas de modelagem até implementar um banco de dados real, tá bom? Então, nós vamos estar particularmente atentos em como nós vamos abstrair os processos que existem no mundo real para o banco de dados. Tá? Isso é particularmente importante e a gente vai estar de olho, tá bom? Para quê? Para chegar na modelagem conceitual que nós vamos implementar no banco de dados, certo? Muito bem. O nosso exercício, então, nós vamos preparar um ambiente para iniciar um processo de escolha de contexto de aplicação do banco de dados, ou seja, escolha alguma coisa que vocês gostam. Quem tiver com ausência de ideias, escolhe, por exemplo, uma obra, um livro, que nós vamos transformar num banco de dados. Nós vamos procurar, eu quero que você escolha um assunto que você goste, comece então a procurar quais são as principais entidades envolvidas, ou seja, os personagens que sempre se repetem. Daí nós vamos abstraí-los e colocá-los no formato de banco de dados. Tá? Nós vamos iniciar a implementação dessas entidades em tabelas, quer dizer, não precisa fazer isso agora. Agora
que nós vamos fazer de início agora? Nós vamos preparar o nosso ambiente laboratorial, como nós vimos no vídeo do laboratório invertido que nós vamos fazer. Tá bom? Então, antes de preparar o nosso ambiente, que é o que nós vamos explicar agora, eu quero que vocês escolham um tema para o banco de dados de vocês. Escolham alguma coisa que vocês gostem, que vocês vão poder mudar no meio do curso, mas dá trabalho, né? Quer dizer, se vocês escolherem bem agora, vocês vão acompanhar o processo de produção desse banco de dados desde o começo, não precisa trocar, quer dizer, você casaria com o tema e pode servir para o seu TCC, pode servir para um artigo, pode ser alguma coisa que você pesquise e gere informações que possam ser publicadas depois. Ok, pessoal? Então é isso, hein? Forte abraço, pessoal. Até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.